Graça e paz aos irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tenho sido impelida pelo Senhor a trazer aqui uma palavra, né? A trazer algo do coração de Deus. Já fazem meses que eu tô com isso reverberando na minha alma, no meu coração. E creio que o Senhor preparou este tempo para que eu pudesse compartilhar com os irmãos essa palavra. Amém? E antes de começar a falar o que o Senhor tem posto dentro de mim, eu quero orar com você. Pai, bendito seja o teu nome por esta palavra. Nós engrandecemos o Senhor, nós louvamos o seu nome, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra, ela é espírito e vida. E pedimos nesta hora, Pai, em que os meus irmãos vão ouvir esta mensagem, que o adversário das nossas almas seja impedido de operar contra nós, que ele seja impedido de causar distrações, de gerar comichões nos nossos ouvidos, que ele seja impedido de roubar esta palavra, mas que em nome do Senhor Jesus, como uma semente que cai em terra fértil, esta palavra saia com poder, que o Senhor estenda a sua mão agora sobre a tua igreja reunida em qualquer lugar do planeta. Aonde esta palavra chegar, Senhor, que ela possa gerar para o Senhor frutos de glória, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja bendito em tudo, Senhor. E que esta palavra cumpra todo o propósito para o qual ela está sendo enviada. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame sobre mim e sobre aqueles que estão ouvindo a sabedoria do teu Espírito. Que o nosso entendimento e o nosso discernimento sejam agora esclarecidos para a glória do teu nome. E que cada um, Senhor, ao ouvir esta palavra, possa meditar e serem transformados de glória em glória, Senhor, à imagem do teu Filho Cristo Jesus. Assim eu te peço e creio confiante de que a sua palavra fará, pois este é o seu propósito e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Provérbios, e eu vou compartilhar com os irmãos. Minha Bíblia é um pouquinho surrada, mas eu quero compartilhar com os irmãos alguns versos e aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, amém? Livro de Provérbios, capítulo de número 23, e o verso 7 vai dizer assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Somente a parte A. Assim como o homem pensa, ele é, diz algumas traduções. Assim como o homem pensa no seu coração, ele é. E o que a palavra está nos dizendo, e ela está sinalizando? Que como nós imaginamos ao nosso respeito, os pensamentos que nós temos ao nosso respeito, nisso nós nos tornamos. Nisto nós manifestamos, nisto nós começamos a dirigir as nossas vidas. E a ciência, muito recentemente, fez uma pesquisa, um mapeamento. E a ciência diz assim, que os nossos pensamentos geram as nossas emoções, e que as nossas emoções logo começam a gerar em nós palavras. Nós começamos a trazer à existência pela palavra o que nós estamos pensando. E depois que eu penso, depois que eu pensei, esses pensamentos geraram em mim uma emoção. Essa emoção se torna agora palavras. Por isso a palavra de Deus diz assim, do que está cheio
o coração, a boca fala. E depois que eu trago a existência pela palavra, pelo falar, os meus pensamentos, automaticamente eles vão se tornando atitudes na minha vida. E aí nós voltamos de novo para o versículo de Provérbios, capítulo 23 e verso 7, que diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim ele procede, assim ele faz. E o que o Senhor quer nos ensinar neste dia? Tudo que o Senhor vem dizendo para nós na sua palavra, Ele vem nos orientando. E Paulo é muito incisivo em dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, o vosso entendimento pela lavagem da palavra. Nasçam de novo, tenham uma nova forma de pensar, tenham uma nova forma de entender as coisas. E aqui eu passo a pensar, e fiquei alguns meses meditando sobre isso, porque quando uma mulher está grávida, a gente costuma dizer assim: olha, não faz ela passar muito nervoso, porque tudo que ela sente passa para a criança. Ou a gente costuma dizer: ouça boas músicas, músicas que acalmam, diga coisas boas para essa criança. A gente costuma incentivar os pais, os homens, a falarem com os bebês, para que eles tenham uma ligação com essa criança que está no ventre. Então, o que isso significa? Que coisas vão sendo gravadas, palavras vão sendo gravadas no subconsciente dessa criança, ainda ela no ventre. Antes mesmo dela nascer, ela já está sujeita a todas as emoções à sua volta, ela está sujeita a todos os sons de vozes, de palavras, a qual ela é exposta ainda no ventre da sua mãe. E o que eu começo a perceber com isso? Que muitas das coisas que nós vivemos, muitos dos nossos comportamentos são resultados de sentimentos e emoções que nós passamos ainda no ventre das nossas mães. E qual é o problema disso? Qual é o problema de nós vivermos essas emoções que nós vivemos no ventre das nossas mães? É fato, e é uma coisa que acontece constantemente, por mais que a gente queira dizer que não, mas muitas crianças são rejeitadas ainda no ventre. Muitas crianças não são amadas no ventre. Muitas crianças passam por exposições de palavras malignas, palavras más, ainda no ventre das suas mães. E isso fica registrado no subconsciente das suas emoções. E quando essa criança nasce, e conforme ela vai crescendo e vai sendo exposta dia a dia a situações, essas emoções que estão ali gravadas no seu subconsciente, por mais que ela não entenda por que ela se sente daquela maneira, ainda que ela não entenda porque tudo aquilo está sendo gerado no seu interior, aquelas emoções estão geradas em si mesmo, né? Ela é resultado. As suas atitudes são resultado daquilo que elas viveram. E a medicina, a ciência diz isso, que nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Hoje, muitos coaches, né, muitos pregadores, muitos formadores de pensamento por aí dizem que você tem que fazer um reset na sua mente,
que para você sair da escassez, você tem que mudar a sua forma de pensar, a forma como você fala. E isso é real, isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. E nós somos convidados a ter essa mudança, porque só quando eu mudo o meu padrão de pensamento, só quando eu mudo o meu padrão de emoções, só quando eu mudo aquilo que eu falo diariamente, a minha vida consegue ser transformada. Não sei se você está me compreendendo, se você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando você começa a ter uma mente que é transformada pela palavra de Deus, quando você começa a ter essa mente onde agora os seus pensamentos não são mais os seus pensamentos, mas você passa a pensar de acordo com o que a palavra diz ao seu respeito. Se antes você pensava que alguém não te amava, agora você entende que existe um Deus que te ama acima de todas as coisas e entregou o seu único filho por amor a você. Se você começa a compreender a palavra e tem a sua mente lavada, se antes você foi rejeitado, se antes você foi desprezado por alguém, você entende que tem um pai que é zeloso, cuidador e que cuida de tudo para que você vá bem, para que você prospere. Se antes você achou que não existia um lugar no mundo para você, que você não cabia em lugar nenhum, quando você começa a ter a sua mente lavada pela palavra, você percebe que existe um lugar feito só para você, que é a presença de Deus. Aonde você tem toda a atenção, aonde toda a intimidade pertence a você. Mas você só vai conseguir se sentir assim, você só vai conseguir sentir e perceber esse amor, esse cuidado, se a sua forma de pensar for transformada. Se a forma como você olha o mundo, percebe tudo ao seu redor, for transformado pela palavra. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A palavra de Deus nos aponta e nos mostra, lá em Gênesis, capítulo de número 3, que não sei por quanto tempo Eva passou por uma indução de pensamento. Uma indução de pensamento que gerou em Eva uma emoção, um sentimento, um desejo. Até que Eva traz à existência pela atitude o tomar do fruto. Então, quantas vezes nós temos sido atacados pelos dardos malignos do nosso adversário na nossa mente? Alguns, muitas vezes, desde o ventre, o adversário soprou palavras, o adversário gerou emoções na mãe que gerava, o adversário gerou toda a condição e situação para que essa pessoa, quando crescesse, fosse destruída. O adversário das nossas almas trabalha exatamente da mesma forma até agora, até esse momento. Nós, cristãos, costumamos, por muitas vezes, não perceber que as nossas lutas não são na horizontal. Como Paulo escreve aos Efésios: olha, a vossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais, que lutam, que guerreiam, que trabalham dia após dia contra vocês, buscando tragá-los, buscando devorá-los, destruí-los, impedi-los de viver aquilo que Deus tem para você como propósito. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a igreja passa por um definhamento na terra.
porque ela não conhece a palavra, ela não tem a sua mente renovada, transformada pela palavra de Deus. Ela não vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque ela não se dispõe em conhecer a Deus, ela se dispõe apenas em ser um participante de culto. Se dispõe apenas a ser alguém religioso que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas que não conhece o seu Salvador em intimidade, porque conhecer em intimidade a Cristo é conhecer a sua palavra. Não só conhecer, porque só o conhecimento também não resolve. Nós temos 2 exemplos muito sérios na palavra de Deus que nos mostra que só conhecer a palavra também não é o suficiente. Nós olhamos para a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E nós podemos perceber que a palavra faz questão de dizer as qualidades de Nicodemos, que era um homem zeloso pela palavra, conhecedor da palavra, mas que ainda precisava nascer de novo. Nós vemos outro conhecedor extremo da palavra de Deus, zeloso, judeu de judeus, estudou aos pés de Gamaliel e ainda assim todo o seu conhecimento da letra, da palavra, não era o suficiente. Paulo é esse homem, que ele necessita ser encontrado por Jesus na estrada de Damasco, e ali então passar a viver aquela palavra que até aquele instante ele só conhecia. Então é necessário que o povo de Deus passe por essa transformação, esse nascer de novo. E esse nascer de novo só é possível pela palavra. E não só pela palavra que eu ouço, mas pela palavra que eu vivo. Pela renovação que eu vivo, pela transformação que eu vivo dia a dia na minha vida. Não é só ouvir. Não é só ir para a igreja, nossa, hoje o culto foi uma bênção, glória a Deus. A palavra falou grandemente. Nossa, Deus falou poderosamente no culto, oh glória. Mas quando eu venho para minha casa, já no caminho as aves de rapina começam a trabalhar. E começam a roubar de mim o sentido real da palavra, o que Deus me confrontou naquela noite. Ah não, aquele irmão sabia da minha vida. Ah não, Deus falou lá, mas não era para mim, era para o fulano, era para o ciclano, porque eu não aceito receber a correção que me transforma. Eu não quero mais viver a partir desta palavra que sara, que me confronta, que me purifica, que me santifica. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora e clama ao Senhor pedindo: Pai, santifica-os na sua palavra, a sua palavra é a verdade. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós ficamos só com aquilo que alguém falou, que alguém pregou, que está no TikTok, que está no Instagram, eu sei que agora eu estou entrando pela sua rede social, mas não fique só com o que eu estou dizendo. Vai olhar os versículos que eu estou dizendo para você, que eu estou citando aqui, vai ler lá Provérbios 23, a respeito desse pensamento que o homem tem ao seu respeito. Vai também para a ciência, observar se é isso mesmo que eu estou dizendo, se os pensamentos geram as minhas emoções, e se as emoções mesmo começam a trazer a minha fala, e eu começo a trazer as minhas atitudes à existência pela minha fala. Não fique só com aquilo que eu estou dizendo. Procure a Deus na sua palavra. Procure saber se as crianças mesmo recebem essas emoções quando ainda estão na barriga das suas mães. Será que realmente isso fica gravado nos subconscientes dela?
Será que alguma das minhas atitudes são resultado daquilo que eu passei no ventre da minha mãe? Será que algumas coisas do que eu vivo, das emoções, do que eu sinto, sem razão, sem motivo, sem saber de onde vem esse sentimento, será que não foi instalado em mim pelo adversário ainda quando eu era criança, muito pequena? Porque é necessário que nós sejamos transformados e transformados conscientemente pela palavra de Deus, intencionalmente buscando a Deus em tudo. Buscando conhecer a Deus e buscando me reconhecer, buscando não me renovar. Ai, não, eu sou muito melhor agora. Ô, glória! Eu sou alguém muito melhor, irmã. Você não sabe como eu era antes. Você não sabe quem eu era. Irmão, Deus não espera que você seja melhor. Deus espera que você se transforme. Que você seja transformado à imagem do seu Filho. É isso que Ele espera de nós. Que nós sejamos transformados. Que as nossas atitudes reflitam o reino. Que tudo aquilo que nós façamos em todas as esferas da nossa vida, a glória de Deus seja percebida. Que por causa de nós, por causa daquilo que nós pensamos, sentimos, falamos e agimos, Deus seja glorificado por isso. Será mesmo que nós temos sido transformados? Será mesmo que a nossa vida tem sido reflexo da palavra de Deus, de Cristo, que é a verdade, que é a sua palavra? Será mesmo? É tempo de nós repensarmos as nossas posturas. É tempo de nós repensarmos os nossos pensamentos. Se os meus pensamentos estão em linha, em padrão com a palavra de Deus. Muita gente por aí tem um lema de dizer, eu quero ser feliz, o importante é ser feliz, glória, o importante é ser feliz. Não, a palavra não diz isso. Aonde Jesus está te prometendo felicidade? Aonde na sua palavra Jesus está dizendo, e serão felizes na terra? Pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por tribulações, por angústias. No mundo vocês vão ter que guerrear contra a sua própria vontade, contra a sua própria carne. Vocês vão ter que muitas vezes se esmurrar para fazer a minha vontade, para negar a si mesmo. Ele disse, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem morrer todo dia por amor a mim, vem matar a sua vontade, vem matar o seu eu, vem matar o seu desejo desenfreado por aquilo que não agrada a Deus, vem andar após mim. Tome a sua cruz e venha para esse lugar de morte todos os dias para a glória de Deus Pai. Ele não te prometeu felicidade não, irmãos. Se você está achando que Jesus te prometeu felicidade aqui na terra, é porque você ainda não conhece a palavra. Ele diz sim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz também que os pensamentos dele são muito mais além do que os nossos. O pensamento dele em todo tempo era de nos fazer bem, nunca mal. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver aqui o famoso mar de rosas, que a minha vida vai ser perfeita em todo tempo, a todo momento. Quem decide seguir a Cristo tem que sentar e avaliar, porque Ele chama para carregar a cruz. Ele chama para você matar o seu eu dia após dia. Ele não está te chamando, vem ser feliz. Não está fazendo uma propaganda.
Não, você tem que viver mesmo o que você quer. Não, o importante é ser feliz, irmã. Não, o importante, irmão, é você ser feliz. Não é isso não que a palavra está falando. Nós precisamos ser transformados. Transformados de glória em glória, à imagem e semelhança do Filho de Deus. Olhe para a sua vida. Não precisa eu ficar falando isso ou aquilo para você, não. Você tem o poder e o livre-arbítrio de analisar a sua vida. E perceber em você se tem algo que não está em linha com a palavra de Deus. Com aquilo que Deus espera de você. Em Tiago, capítulo 4, o verso de número 1. Tiago vai dizer assim, na minha Bíblia tem um título e diz, resistir às paixões. E ele vai dizer no verso 1, Tiago, capítulo de número 4, verso 1, vai dizer, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeste, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E aí ele vai declarando várias coisas aqui. Mas eu quero ficar apenas no verso 1, que diz, de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Paulo já havia dito que duas leis militam dentro de nós. A carne guerreia contra o nosso espírito, a nossa alma, onde está instalado as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos, tudo isso vem da nossa alma, a nossa alma anseia. A nossa alma deseja a coisa que nós vemos. A nossa alma deseja coisas que nós podemos possuir. Pôr as nossas mãos, sentir. Já o nosso espírito não. O nosso espírito busca por aquilo que é intocável. O nosso espírito busca aquilo que transcende a minha visão, os meus olhos, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato. Vai além. O meu espírito busca coisas celestiais. E o que Tiago está falando é, todo o mal procede dos desejos humanos. Das vontades da alma humana que não é transformada, que não é purificada, que não é santificada pela palavra. Porque o próprio Cristo orou, não só por aqueles que estavam lá, mas ele diz, eu oro por todos aqueles que ainda crerão em mim. E isso, até que ele volte, esta oração está instalada no céu. Por todos aqueles que hão de crer. Que nós sejamos santificados por esta palavra verdadeira, que é a única que tem poder para transformar o homem. Fazer um assassino ser ganhador de almas. Fazer alguém que antes andava em trevas, perdido por aí, ser transformado. Mas somente quando eu ouço esta palavra. Quando eu conheço esta palavra. Quando eu conheço. Quando eu não só ouço, mas eu a vivo.
Quando nós nos deparamos com alguma situação emocional que alguém está passando, um exemplo, quando uma mãe perde um filho, eu não posso dizer para ela que eu sei o que ela está sentindo, porque eu nunca passei por isso. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Se você não a vivenciar, se você não colocar ela em prática na sua vida, você não vai ter a experiência do que o poder dela pode fazer na sua vida. Aí você vai me dizer, não, irmã, mas eu vou para a igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada. Olha, eu tô fora do mundo. Eu tô fora do mundo aí do que você tá falando aí, eu tô fora. Será? Porque não é só as práticas que estão fora, que são externas, mas aquilo que está dentro que precisa ser transformado. O que está dentro vai refletir. O que precisa ser transformado não é só, a gente costuma dizer, tem muito jargão por aí, quem é do céu sabe como se vestir, sabe como se comportar, tudo bem. Só que veste e comportamento não foi o suficiente para Nicodemos. Nicodemos precisava nascer de novo. Só comportamento, só vestimenta não foi o suficiente para Paulo. Ele precisou ser encontrado por Jesus. Ele precisou encontrar o verbo vivo para saber como viver. Então, só conhecer a palavra, só ter um comportamento de crente, só ir à igreja, ser um religioso. Não, eu pratico aqui os usos e costumes da minha igreja, eu obedeço aqui a doutrina da minha igreja, eu obedeço aqui o que a minha igreja está mandando, sou obediente aqui aos meus líderes, tudo bem, mas você é obediente a Cristo? A sua palavra, você vive esta palavra? Você vive essa vida de cruz, você vive esse tomar cada dia, negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, matar a sua alma dia após dia, você vive isso? Você vive por um caminho de amor? Por onde você passa, você ama o seu irmão como você diz que você ama a Deus? Você diz que você ama a Deus. Nossa, Senhor, eu te amo, chora no louvor, oh glória. Senhor, como eu te amo, mas desprezo da sua casa. Mas não ama com amor incondicional aqueles que o Senhor aproxima de você, aqueles que o Senhor te deu, te entregou. Assim como o homem pensa no seu coração, ele é. É necessário que a nossa mente seja transformada. É necessário que a nossa mente seja renovada, transformada na mente de Cristo. Para que nós possamos pensar como Ele. Para que nós possamos agir como Ele, falar como Ele. E só é possível se eu começo a mudar aqui a forma como eu penso. Se eu começo a alinhar a minha forma de pensar como Deus pensa. Não como eu acho que tem que ser. Não como eu acho que sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Não o que as emoções do mundo, não o que os pensamentos externos que foram enxertados em mim por situações, por palavras, por emoções dizem que eu sou. Renove a sua mente. Se transforme. Isso só é possível à medida que você se torna um praticante da palavra.
à medida que você alinha sua vida com a prática, o conhecimento da palavra de Deus. Se você ainda não tem discernimento, se você ainda não consegue ler a palavra e ter clareza, ore, clame ao Senhor, porque Ele diz que Ele dá sabedoria ao que o pede, Ele diz que Ele dá liberalmente. Então não seja negligente. Busque pelo Senhor, busque essa transformação. Ainda há tempo, nós temos tempo para praticar aquilo que o Senhor espera de nós, que é a palavra. Eu vivi tanto tempo assim, vivi tanto tempo na igreja e não fui transformado e minha vida não mudou e que nada muda aqui e parará e pererei. Será que você deu atenção à palavra ou você ficou vivendo pelo que os outros falavam? Você deu atenção à palavra de Deus, você se debruçou, você procurou saber com a tua própria mente, você procurou viver, falar, não, eu vou viver isso aqui. É para eu negar todo dia a mim mesmo, eu vou negar. É para mim tomar a minha cruz, eu vou tomar e vou seguir, vou fazer aquilo que agrada a Deus, vou caminhar como Deus espera que eu caminhe, vou andar segundo a palavra de Deus e vamos ver como é esse negócio. Não só ser um religioso. Amém, irmãos? Que nós possamos ser transformados de glória em glória. A imagem do Cristo. Que nós possamos ter a nossa vida transformada. Primeiro ter os nossos pensamentos lavados. Os nossos pensamentos vão gerar as nossas emoções. As nossas emoções vão trazer à existência pela palavra as atitudes, e isso muda tudo. Se você muda o seu modo de pensar, logo o que você sente também vai mudar. Se o que você sente muda, se antes você sentia morte em você, agora você vai sentir vida se você muda o seu pensamento. Você vai sentir essa vida de Deus fluindo de você. E logo o que você vai falar será transformado. E quando o que você falar se transformar, as suas atitudes também serão outras. E Deus será glorificado nisto. Porque você está sendo transformado. E quem vai operar? Quem vai fazer isso? A palavra. Deus diz que é Ele mesmo quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O desejo nasce em nós, o desejo das coisas do céu nasce em nós pela vontade de Deus. E ela se cumpre também pela vontade de Deus. Então, que nós possamos agir de acordo. Que nós possamos dar espaço para que Deus faça em nós o seu querer e cumpra também o seu efetuar na nossa vida. Eu não posso acreditar que a palavra de Deus não tem poder, porque Ele disse que tem, que ela é poderosa para discernir o homem, que ela é poderosa para transformar como ela fez com Zaqueu, porque Ele permitiu. Se nós nos permitirmos sermos tratados pela vontade de Deus, se nós nos permitirmos sermos moldados pela sua palavra, a transformação acontecerá. Eu creio nisso. E você também deve crer que há poder na palavra de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta palavra que transforma, que vivifica, que muda o homem. Obrigado porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. E que esta palavra é lançada com poder para a honra e a glória do teu nome.
alcança cada vida, cada irmão, cada irmã. E que a vida do Senhor possa alcançar cada um e transformá-los de dentro para fora, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, confiante de que a sua palavra cumprirá aquilo para o qual ela foi designada. Deus abençoe.